Taylor Swift vai anunciar um álbum novo? Reputation Taylor's Version tá vindo aí? Novo filme do The Eras Tour? O que tá acontecendo com a nossa querida loirinha? Meu nome é Cauã Rosas e hoje estamos continuando a saga de vídeos falando sobre a nossa querida Taylor Swift, minha cantora favorita, pode ser a sua também, para falar das últimas notícias e falar sobre todas as teorias, especulações e possibilidades. Então vem comigo e segura essa vinheta. All of her model friends. Too good. Going through guys like a train. She's too skinny. I want to do this. I need to be on the right side of this. Pra quem não sabe, o EMAs vai acontecer dia 26 de maio, American Music Awards, que é uma premiação muito importante pra galera dos Estados Unidos. E a Taylor Swift, junto com o The Torture Poets Department, está concorrendo a várias categorias, mas não para por aí. Pra quem é fã da Taylor Swift, sabe que ela adora botar pistas, easter eggs e especular coisas pros fãs ficarem doidos. E ultimamente ela tem feito praticamente uma confirmação de presença nessa premiação. Nas suas postagens, ela tem deixado as letras A, M, A, S em maiúscula sempre que pode, formando a sigla EMAs, que é o nome da premiação, né? E uma coisa que intrigou bastante os fãs, aqui no seu site oficial, onde tem a parte da loja para ela vender as roupas dela, temos 4 roupas que são com essas letras, né? As iniciais formam EMAs e além disso, 12 roupas estão com desconto de 26%. 26 é o dia que vai acontecer, dia 26 de maio. E 12, o que seria 12, Cauã? 12 seria o álbum dela, né? Porque o The Torture Poets Department, que foi o último álbum que ela lançou, foi o 11º. Ou seja, Taylor Swift estaria instigando uma nova era, estaria aí dizendo, anunciando que vai anunciar um álbum novo. Agora, opiniões. Realmente é difícil dizer que ela não está fazendo a gente acreditar nisso. Pode ser uma estratégia de marketing para movimentar o nome dela, para movimentar a imagem dela e no fim não acontecer nada ou acontecer outros anúncios, mas eu confesso que é impossível negar que está rolando sim easter eggs e pistas para um novo álbum. Sinceramente, em questão de opinião, eu não gostaria que isso acontecesse. Por quê? Vamos aos fatos. O seu último álbum foi lançado há muito pouco tempo, acabou de fazer um ano. E o Midnight, o 10º álbum dela, foi lançado no final de 2022. O The Torture Poets Department, o 11º álbum dela, foi lançado em abril de 2024. Ou seja, praticamente um ano e alguns meses depois. Agora, ela repetiria esse padrão de lançar um ano e poucos meses depois, realmente poucos meses depois, sendo que eu não acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer. Por quê? Primeiro, a Taylor Swift criou um padrão que a longo prazo é insustentável. A gente parar pra pensar, desde 2016, 2017, a gata simplesmente não para. Mas, pra aliviar um pouco, desde 2019 é oficial. A Taylor Swift não parou de trabalhar. Ela tá sempre lá anunciando, lançando coisas, fez aí a maior turnê da história, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Eras Tour, mas enfim. Ela tá sempre lançando muita coisa. Vamos até fazer uma contagem rápida aqui. 2019, Lover. 2020, Folklore Evermore. 2021, Fearless Taylor's Version, Red Taylor's Version. 2022, Midnight. 2023, Speak Now, Taylor's Version. E 1989, Taylor's Version. 2024, The Torture Poets Department. 5 anos, ela lançou, anunciou, produziu 9 álbuns. E eu entendo, as regravações, elas contam, porque é o mesmo processo de lançamento de álbuns originais. Ela vai lá, anuncia, alguns meses depois ela lança, tem um marketing parecido, principalmente por causa do Eras Tour, então ela estava performando aquelas músicas, é bem igual aos outros álbuns. Só que no processo de produção, a gente sabe que é muito mais fácil, né? Porque ela tá regravando músicas, mas de qualquer jeito, conta. Então foram 9 álbuns em 5 anos. Isso não é normal, não é uma coisa que cantores fazem. Todo mês a Taylor Swift é alvo de alguma coisa. O nome dela tá sempre sendo falado, ela tá sempre sendo alguma notícia de algo. Então é toda semana, todo mês, todo ano a Taylor Swift quebra muitos recordes, ganha um monte de prêmio. Ela faz muitas coisas, né? Com seus lançamentos, com seus anúncios, com o The Eras Tour, com as suas turnês, com seus shows. Tudo isso é surreal. E esse ritmo, além de poder não ser saudável, porque a gente sabe que ela ama o que faz e a gente sabe que ela ganha muito bem por isso, então ela tem conforto, ela tem luxo, mas
pode não ser saudável pela quantidade de coisa que ela tá fazendo, a quantidade de trabalho que ela tá produzindo. E uma hora os fãs não vão mais ligar, porque vai se perder isso de, nossa, álbum novo tá vindo, porque todo ano. Além disso, ela deixa de aproveitar esses lançamentos, porque, por exemplo, eu acho que o The Torture Poets Department foi um álbum pouco aproveitado. Ele tem 31 músicas, isso foi um bom proveito, né? Mas só tem 2 clipes, um deles eu nem conto, porque foi alguns trechinhos de bastidores do The Eras Tour, a turnê que ela tava fazendo. Praticamente um ano atrás, quando a gente se surpreendeu porque ela adicionou um ato no The Eras Tour pra mostrar músicas, performar músicas do The Torture Poets Department naquela turnê. Eu achei que ia ser uma coisa mais mudada, que todo show ela ia fazer umas coisas, que ia adicionar certas performances, que ia mudar tal coisa pra poder aproveitar. Mas isso não aconteceu. Realmente o ato é brilhante, eu amo o ato do The Torture Poets Department, mas, por exemplo, nem é algo oficial, então é como se só as pessoas que estivessem lá tivessem acesso. Claro que eles gravaram, né? Os fãs gravaram, teve muitas lives, então a gente sabe como é que é. Mas a gente não tem nenhuma gravação oficial, com câmeras profissionais e coisas do tipo. Eu acho que era um álbum que tinha muito potencial pra ser um álbum visual, com muitos clipes, pra ser um álbum cheio de shows, cheio de coisas. E ela aproveitou muito pouco, então eu fico com medo dos próximos álbuns dela também seria assim. Dela só chegar, anunciar, lançar e é isso, um beijo. Sem clipe, sem shows, sem um monte de coisa. Porque, na verdade, isso alimenta muitos fãs. Além disso, a gente também tá ignorando um elemento, que é o seguinte. Eu parei e cansei de entender essa história de Reputation ter data pra lançar. Mas, pelo visto, isso aí é verdade, a gente já sabe, né? Tem um contrato que a Taylor Swift tem um prazo pra anunciar e lançar as versões Reputation e Debut, né? O Taylor Swift, que é o primeiro álbum dela, regravados, que é o Taylor's Version. E pelo padrão, é o que mais pode acontecer, porque em 2020, álbum original, 2021, 2 regravações, 2022, álbum original, 2023, 2 regravações, 2024, álbum original, 2025, supostamente 2 regravações. Então, até pelo padrão, funciona certinho. Vi uma galera criticando a Taylor Swift por, entre aspas, desaparecer, né? Ela deu uma descansada da mídia. Mas, gente, eu acho completa maluquice, porque ela acabou de sair da maior turnê da história, acabou de lançar 9 álbuns em 5 anos. Então, uma coisa que ela não fez foi parar de trabalhar. Então, agora, ela precisa de umas férias, ela precisa de uma pausa. Se ela passasse o ano inteiro sem postar uma publicação, eu entenderia completamente. Se ela quisesse tirar um ano 100% sabático, eu entenderia completamente. Se for pra lançar alguma coisa, eu prefiro que seja Reputation, Taylor's Version, Debut, Taylor's Version. Por quê? Já está na hora. Segundo, até pra encerrar um ciclo. Esse negócio de regravação é maravilhoso, mas tipo assim, chega, né? Já tá na hora. Não é algo duradouro. Na época que ela descobriu que ia ter que fazer, não foi algo bom, que ela falou, eba, vou ter que regravar os meus álbuns. Então, assim, não é uma coisa que é um plano pra longo prazo. Disso, The Eras Tour encerrou uma era, né? Ela está no auge da sua carreira, então ela produziu muita coisa, mas eu acho que agora é uma hora pra abaixar os ânimos e fazer um ritmo um pouco mais acessível. Pra galera que acha que no TS3, né, que é o 13º álbum dela, quando ela for lançar, vai ser o último, eu não acho. Eu acho que a Taylor Swift não vai parar de produzir nunca. Eu acho que ela nunca vai parar de escrever. A gente vê isso com ela lançando os álbuns com um intervalo de meses, com um intervalo de anos. Então, assim, é muito curto o tempo que ela faz pra produzir um álbum e produzir outro e fazer turnê. Então ela ama o que faz e eu acho que ela nunca vai parar. Porém, o ritmo vai diminuindo. Então, por exemplo, eu acho que ela nunca mais vai fazer uma turnê tão grande quanto o The Eras Tour. O The Eras Tour foi a turnê da história, do planeta, do universo. Foi a maior turnê do universo. Em todos os anos, em todas as turnês do universo. O The Eras Tour foi a maior, a mais lucrativa. Você pode odiar a Taylor Swift, mas teve 149 shows, um monte de gente foi, quebrou, assim, milhões de recordes. Então, assim, The Eras Tour é outra pegada. Então, acho que o encerramento disso trouxe também um encerramento de ciclo. Aí pode terminar logo as regravações e lançar os outros álbuns a partir de 2026. Até pra fazer esse negócio, né, de 2 em 2 anos, um álbum da Taylor Swift, que era como ela sempre fez desde o início da carreira. Só editou um pouquinho em algumas vezes. Aí a gente vem pra minha indignação.
Eu não tô nem aí se a Taylor Swift quiser desaparecer da internet, desaparecer da mídia, passar um ano de férias, porque ela realmente trabalhou muito nesses últimos tempos. Deve ter sido um momento muito mexido, tanto pra carreira dela, quanto pra vida pessoal, porque ela saiu de um relacionamento, foi pra outro, então assim, tá bastante coisa na cabeça dessa bichinha. Porém, eu me indignarei, me indigno, estou muito chateado e vou ficar mais ainda se ela não anunciar, se ela não lançar um documentário do The Eras Tour. Eu acabei de falar um monte de argumento, mas basicamente, resumindo, vários artistas fazem documentários para suas turnês. Turnês normais, turnês da vida deles. Às vezes é um documentário por turnê. A Taylor Swift fez a turnê da história. Não foi só a maior turnê da carreira dela, porque realmente foi a maior turnê da carreira dela, mas foi a maior turnê do século, foi a maior turnê de todos os tempos. Então, se ela não fizer um documentário, porque não é possível que não tenha o que mostrar, tem todos os bastidores, eu tenho certeza que ela preparou essa turnê praticamente um ano antes, ela já estava pensando nisso há muito tempo, é simplesmente fenomenal, tem um monte de coisa pra citar, como o que aconteceu no Brasil, o planejamento de fazer terrorismo nos shows do The Eras Tour, que teve que cancelar alguns shows, foi por isso que não teve 152, teve 149. Os fãs, que era muita gente, a lotação da montanha que rolou aí em um país, enfim, é um monte de coisa pra falar. E a construção dessa turnê incrível, né? Inclusive, se rolar documentário mais filme do The Eras Tour, ótimo. Se rolar documentário sem filme do The Eras Tour e a gente nunca mais vai ver coisa do The Torture Poets Department, tudo bem, triste, mas eu aceito. Agora, vai ser incrível se no documentário estiver gravado oficialmente o The Torture Poets Department, né? O ato dele. Aí vai ser sensacional, vou ficar 100% feliz e realizado. Porém, quanto mais o tempo passa, menos faz sentido de fazer um documentário para uma turnê que já passou aí, né, uns 6 meses. O pior de tudo é que eu já estaria declarando que eu fiquei com raiva e ponto se ela não tivesse gravado nada, né? Se só tivesse o que a gente sabe e pronto, The Eras Tour acabou ali. Eu ia ficar chateada e eu já ia estar falando, nossa, estou indignado, Taylor Swift arrogante que não fez, né, o documentário sendo que é a maior turnê da história. Ridícula. Porém, ela gravou alguma coisa. No meu aniversário, dia 8 de dezembro, ela passou os 3 últimos shows do The Eras Tour, a última bateria toda usando as mesmas roupas, usando os mesmos looks em praticamente todas as performances. Pra você me dizer que ela não gravou nada, tinha um monte de câmera, a gente viu cameraman no palco, isso nunca aconteceu, a não ser quando ela estava gravando o filme do The Eras Tour, que foi pro cinema, lá em 2023. Então, tipo assim, onde é que tá esse negócio? Onde é que estão essas gravações? Onde é que tá? Tá no arquivo do editor da Taylor Swift, que é isso, um beijo. Não tem mais nada pra botar. Meu filho, eu quero coisa, viu? The Eras Tour pra mim ainda não acabou, é um assunto inacabado. Ela não fez textão, não se despediu de uma forma inteligente. Eu entendo porque, né, 2 anos de turnê, ela já devia estar de saco cheio, mas nós não. Então eu quero conteúdo de The Eras Tour. Se ela anunciar isso no EMAs, eu vou ficar muito feliz. Agora, é difícil negar que a Taylor Swift escreve rápido. E sempre teve aquela vibe que o The Torture Poets Department foi escrito meio que, entre aspas, junto com Midnights. Então, tipo assim, eu tenho certeza que enquanto ela estava vivendo o relacionamento com o Joe Alwyn, lá pra 2022, lá pra 2023, ela estava compondo as músicas do The Torture Poets Department. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Ela é completamente apaixonada, ela escreve pra caramba, escreve rápido. Então, se a Taylor Swift foi capaz de praticamente 2 anos de relacionamento, ela já ter escrito e produzido 2 músicas que foram pro The Torture Poets Department, que foram pro Travis Kelce, né, que foram românticas, imagine o que é que ela pode fazer com o resto, né? Então, eu acredito que em 2024 ela já pode ter feito, escrito, produzido algumas músicas pro TS12 e agora em 2025 também. Então, eu não vou duvidar muito se ela anunciar o TS12 no EMAs, inclusive porque ela está postando easter eggs desse tipo, né, aguardando informações um pouco mais bombásticas, porém não tem como negar que ela não está botando pistas. Então, apesar de eu ficar triste com o fim do The Eras Tour, com o fim do The Torture Poets Department, e em saber que a gente não vai mais ganhar conteúdo sobre essas coisas, né, sobre esses lançamentos, sobre esses anúncios, eu fico feliz porque é mais um álbum da Taylor Swift, é mais uma trilha sonora pra minha vida, e eu acredito que já tenho músicas
prontas pro TS12. Inclusive, a Universal postou um vídeo falando que a Taylor Swift já estava trabalhando no TS12 e teve gente que ficou chocada, sendo que assim, gente, eu botava minha mão no fogo, entendeu? Eu acho que a Taylor Swift não tem pausa de produção e escrita. Ela sempre tá escrevendo e ela sempre tá produzindo. A diferença é que quando ela junta uma boa quantidade e fala, poxa, comecei a escrever um negócio que não tem nada a ver com isso que eu tô escrevendo, ela chama de álbum e lança pra gente. Então assim, eu acho que ela tá sempre compondo e tá sempre produzindo. E é isso aí, um beijo pra quem não acreditar nessa teoria, um beijo pra quem acreditar. Enfim, resumo da ópera. Taylor Swift pode anunciar o TS12, Reputation Taylor's Version, Debut Taylor's Version, mas entre essas duas regravações eu acho que é mais fácil e possível ela anunciar Reputation Taylor's Version, documentário do The Eras Tour e novo filme do The Eras Tour, porque ela é louca, então nunca se sabe. Eu quero que ela anuncie Reputation Taylor's Version ou o documentário do The Eras Tour, mas eu acho que ela pode anunciar todas essas coisas. Só que, infelizmente, o que eu menos acho possível é os The Eras Tours, né? Porque até agora ela não fez nenhuma postagem, nenhum easter egg, nenhuma pista pra isso. Ela fez o TS12, Reputation tá sempre aí, né? Tá sempre com um easter egg, uma pista de Reputation. Só o ano 2025 já é um easter egg pra Reputation, porque no clipe de Reality for It tá escrito em chinês Ano da Cobra, e 2025 pro horóscopo chinês é o Ano da Cobra, então possivelmente já é confirmado praticamente que vamos ter Reputation Taylor's Version esse ano. Acho difícil se ela anunciar um álbum novo, mas ao mesmo tempo que ela está fazendo easter eggs pra isso, eu acho que pode ser Reputation Taylor's Version tranquilamente. Então assim, agora a gente também não pode esquecer que várias vezes a gente pensou que ela fosse anunciar Reputation Taylor's Version e ela anunciou outra coisa completamente diferente. Então, por exemplo, nos Grammys de 2024, que estava todo mundo achando que ela ia subir naquele palco e ia falar Reputation, Taylor's Version is out em sei lá quando. E ela chegou lá e disse, my brand new album, The Torture Poets Department is out. E o resto é história. Então, assim, eu amo a Taylor Swift. Eu espero que ela anuncie alguma coisa no EMAs. Ela pode até nem ir. Eu vou ficar chateado com essa possibilidade porque ela está brincando com os nossos sentimentos. Mas, gente, no fim, ela é uma empresa, né? Ela é uma indústria e ela precisa movimentar o nome dela. Então ela fez essas pistas aí. Pode não ser que ela vá anunciar nada, possa ser que ela nem vá, possa ser que ela vá e não anuncie nada, possa ser que ela nem vá. E ela só tá fazendo isso pra movimentar, né, o nome dela. Dizer que ela não está fazendo isso, aí eu acho um pouco complicado. Porque estamos falando sobre a Taylor Swift, você pode estar falando de outro artista e aí pode ser outra coisa completamente. Mas Taylor Swift, meu amor, Taylor Swift é mastermind. Ela pode falar aqui, em 2025, postar uma foto com uma estrela posicionada pro teto e ela, isso aí, tá botando um easter egg pro álbum que ela vai lançar em 2027, entendeu? Em 2029. E aí o álbum se chama Stars. Então assim, é cada coisa que acontece, meu filho, que nem queira saber. Então, se tratando dela, eu não acho que é aleatório, eu não acho que é coincidência. Porém, pode ser só ela usando da fama dela pra movimentar o nome dela e não tem nada de errado nisso, né? Vamos falar, né? Seria errado se ela estivesse praticamente prometendo pra gente, mas ela não está praticamente prometendo nada. Ela só está fazendo easter eggs e ela sabe que o fã dela é louco, então a gente aumenta as coisas e faz umas teorias muito loucas, muito bizarras. E aí, né? E o resto é história. Isso, pessoal, se você gostou, eu tenho uma playlist de Taylor Swift aqui no meu canal, se inscreve, vai lá na playlist, dá o like no vídeo, vê aí se você quer saber mais, né? Tem react de The Torture Poets, tem um monte de coisa falando sobre esses álbuns, sobre a indústria, sobre a Taylor Swift, sobre um monte de coisa. Então é isso, um beijo, tchau! We go to the tiebreaker. Okay. What happens if we get both of these? You won't. Okay.